Estamos aqui com mais um programa, Alci Cabral, Superação e Resultados. Hoje com um convidado muito especial, que é o João Carlos Nogueira, que é um atleta paralímpico que tem nos dado muitas alegrias, com muitas medalhas, e hoje ele veio compartilhar conosco as suas superações, a sua experiência de vida e nos trazer muitos, mas muitos incentivos para enfrentarmos os nossos desafios no dia a dia. E aí, João, é um prazer muito grande recebê-lo e você tem uma história muito bonita. Está sendo um prazer muito grande compartilhar com os nossos telespectadores a sua experiência de vida. Eu que agradeço, assim, eu que agradeço, viu, a oportunidade de estar vindo contar a nossa história, né? Como você estava falando mesmo, a nossa superação do dia a dia, que é uma superação mesmo. Todos nós enfrentamos muitos desafios, né? E às vezes uns maiores e outros menores, e às vezes as pessoas, às vezes até por muito menos, com desafios tão poucos, e se entregam e não conseguem levar adiante e passam a sentir vítimas da existência. E outros, às vezes, com um desafio tão grande como muitos estão passando e passam, e você também passou, consegue fazer dessa vida uma vida cheias de vitórias. Né? Muito legal Me isso. dá um limão que eu te faço a limonada. Né? Você pegou e fez uma bela de uma limonada, né, João? É verdade. Ô, João, vamos começar então. Você é um campeão. Quantas medalhas que você já tem hoje? Olha, de troféu e medalha vai ficar chato eu falar assim, mas eu não é tantas que eu parei de contar nas 382. Olha, 382 medalhas. Eu não conto mais. Agora, troféus, eu tenho, acho que 28 troféus. Olha que bacana. E o seu esporte, você começou em qual esporte? Qual que foi o teu... Você nasceu dentro do esporte? É uma família que são esportistas? Não. Eu descobri o esporte há muitos anos atrás. Eu era judoca e sofri um acidente com meu pai, né? Com quantos anos foi esse acidente? 14 anos. Até 14 anos você era uma pessoa normal? Não tinha deficiência nenhuma. E devido ao acidente, eu rompi todos os ligamentos da perna, né? Foi de uma perna só ou das duas? Não, uma perna só. E aí, nessa época, não tinha tanto recurso tecnológico que tem hoje, né? Então, após o acidente e a recuperação, voltei para fazer atividade física e rompi todos os ligamentos. Aí fiz 18 cirurgias. Com 26 anos, me deu artrose na perna e a artrose evoluiu demais. Foi evoluindo. Vamos pegar esse primeiro momento, aos 14 anos, até 14 anos, você já tinha uma paixão por exercícios, esporte, você já gostava muito. Ficava o tempo todo. Era estudo, né? Nessa época era estudo e era uma época gostosa, né? Que a gente vivia nessa época de 80. E era uma época que o judô ainda estava em alta, está em alta ainda, né? Então estava tudo lindo, maravilhoso, a gente treinava muito. E aí eu tive um acidente, infelizmente. E como que foi essa mudança na tua vida? Você tem, assim, o que ficou registrado com essa mudança? Foi uma mudança drástica, né, na tua vida? Na verdade, a mudança começou a acontecer aos 26 anos, que instalou a artrose. Mas depois do acidente você continuou fazendo exercício? Não, eu continuei, porque isso que foi meu problema. Como não tinha essa tecnologia que tem hoje, tudo era experimental em mim. Como eu era atleta, né? Então era ligamento artificial, era isso artificial, e tudo, os médicos iam colocando e iam rompendo, iam abrindo, iam rompendo. Nessas intervenções cirúrgicas foram 18. Dos 14 aos 26. E você continuou no esporte dos 14 aos 26? Não, ou você aí eu interrompi. Tudo? Aí eu interrompi, fui estudar. Eu fui até os 17 anos. E aí eu fui estudar, fui ser representante de laboratório.
Fui propagandista, representante propagandista há muitos anos, né? Me casei, tive os meus filhos. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. São esportistas também, não? Não, um é esportista, joga rugby, os outros 2 não. Um gosta de academia, a outra também gosta de dança, mas esportista mesmo é só o do meio, que é o João Júnior, que já foi para a seleção brasileira de rugby e tal. Olha. Então, foi isso. Então, aí, aos 26 anos que foi a artrose que instalou. E a minha perna começou a arquear demais e tal. E com 39 eu parei de andar, aos 39 anos. 39 anos. Foi uma marca para você? Foi difícil, porque aí eu fiquei deprimido. Aí veio a depressão. Porque como eu não podia me locomover, eu fiz uma intervenção cirúrgica, que foi a número 18, que foi a osteotomia. E essa osteotomia me tirou o movimento do pé. Então eu fiquei muito deprimido e tal. Você chegou a fazer um acompanhamento por conta dessa depressão ou não? Não, você sabe o que aconteceu? Foi assim, um colega me chamou para jogar basquete de cadeira de roda na Defu. E eu cheguei lá, foi até o Mário Spirandelli, que é deficiente físico, me chamou para ir lá. Chegando lá eu vi que o meu problema era pequenininho. Eu achava que o meu problema era grande, né? O mundo tinha acabado. Na hora que eu Deu cheguei essa lá, sensação? Porque muitas pessoas às vezes falam, não, o mundo acabou. Saiu o chão dos meus pés. Eu não conseguia levantar da cama, né? Minha esposa, meus filhos ficavam tristes vendo aquela coisa, né? A situação, né? E eu na fisioterapia, muito triste, muito calado. E o Mário me chamou para ir e foi uma luz, assim, porque quando eu cheguei lá e vi que tinha, lá na Defu, tinha pessoas que eram muito mais deficientes, né? Uma tinha um braço, outra não tinha nenhum dos 2 braços, o outro não tinha as 2 pernas, e eu reclamando com a minha perna, né? Então eu falei, não entendi. Naquele momento eu acordei, que eu vi que a minha deficiência era muito pouca, e tinha tanta gente que tinha problema muito maior que o meu e era tão feliz, né? E você, naquele momento, você percebeu que você só não tinha uma perna, mas que você tinha muito mais potencial. Exatamente. Que a questão de uma perna. Ali eu acordei para a vida, que eu falei assim, não, eu consigo me superar, né? Ali foi minha superação. Eu tinha que acreditar em mim mesmo, que não tinha que acreditar, que provar nada para ninguém, eu tinha que provar aquilo para mim mesmo. Se eles davam conta de tocar a cadeira de roda, de basquete, que não tinha as pernas, por que eu, que tinha uma perna boa, não poderia, tinha 2 braços, né? Então eu tinha que provar para mim mesmo que eu dava conta. Você e ali começou. Você se colocou num próprio desafio. Foi. Eu vou precisar sair dessa. Foi. Ali que eu comecei mesmo, ali. E foi um esforço? Como é que foi? Por ali eu comecei tudo. Aí tinha uma pessoa em Uberaba, que chama Daniel, que hoje não está, que está em Uberlândia, que trabalha no Praia Clube, que foi técnico da seleção paralímpica, que trabalha com paradesporto, que é o Daniel. Ele me chamou, ele estava fazendo uma equipe de natação, porque no basquete eu comecei a nadar para poder melhorar a minha performance. E eu nadava até direitinho, sempre nadei, né? Direitinho, com alguma técnica. Você continuou nadando depois que você estava depois dos 26 anos que você estava sem uma perna, você continuou? Não, na verdade eu continuei com a perna, mas ela não funcionou, assim... Ela continuou? Ela continuou. Eu fui parar de andar normalmente com 39 anos. Eu instalou a artrose, e aí com 39 que eu comecei a ter a disfunção da perna, mas ela estava lá ainda. Minha perna continuava lá. Eu só usava muleta e tal, né? Mas conseguia nadar? Conseguia nadar. Conseguia ter movimentos? Então, eu conseguia, estava tentando melhorar esse tipo de movimento dentro da água, né? Porque como não tem impacto, eu estava tentando fazer esse tipo de trabalho. E o Daniel me viu fazendo esse tipo de trabalho e me chamou, falou, você nada direitinho, eu estou fazendo uma equipe paralímpica e você não quer participar? Eu falei assim, como assim, né? Não, eu estou treinando os deficientes visual e tal, você quer fazer parte da equipe? E eu falei, claro que eu quero. E comecei, e aí começou. Comecei a treinar direitinho. Você não nadava antes? Eu nadava antes, mas nadava com um termo lúdico. Um termo que, sim, eu fazia um máximo de 1000 metros
por cada treino, alguma coisa assim, sem nenhum técnico. O máximo Nadava. 1.000 metros. Hoje você faz quantos metros? Hoje meu treino por semana é de 45 a 50, 55 quilômetros por semana. 55 quilômetros por semana. Uau, hein? Que isso! Naquele momento, daquele impacto aos 26 anos e que você tomou consciência de que você tinha muito mais para fazer, para realizar, do que apenas ficar focado num problema com a perna, qual que foi o teu maior motivador? Foi a minha família. A minha família, os meus filhos, a minha esposa, assim. Foi o maior motivador, porque eu via que eles estavam tristes, eu naqueles... tendo aquele tipo de procedimento, né? Ficava triste, não queria só ficar deitado e tal. Na verdade, você fica no fundo do poço mesmo, né? Você não tem vontade de viver. E assim, e por causa da perna, e por isso que eu te falo, na hora que eu cheguei lá e tive a experiência de ver outras pessoas fisicamente muito pior do que eu, aquilo me acordou para a vida, né? Ele lá naquela alegria e tal. Então eu falei, opa, eu não tenho direito de ficar nessa situação perante a minha família. Então eu vou provar para eles que eu tenho condição de ser diferente, de ser diferente, ter uma vitalidade. Isso. Mas muito legal, hein? E o que você diria para uma pessoa que esteja nos assistindo e que também perdeu a vontade de viver, que seja por qualquer outro motivo? Porque quando a pessoa perde a vontade de viver, ela pode ter tudo. Ela não consegue se superar. Se superar. Como que você diria para... Bom, eu diria assim, para o telespectador que está nos assistindo agora, que está na cama, que está triste da vida. Ou perdeu um relacionamento. Que perdeu o relacionamento. Ou perdeu a condição financeira. Ou até uma coisa mais simples, que parou de fumar e está nervoso. Vá fazer um esporte. Vá dançar, vá fazer uma academia, vai fazer aquilo que se sinta prazer. Porque todo mundo nessa vida tem um prazer, ou teve. Então basta voltar aquele prazer de infância. Né? Ou jogar bola, ou ir para começar, se tiver obeso, né? Vai no médico para ver se está tudo certo. Vai fazer a sua caminhada, depois vai correr. Eu indico o esporte. O esporte leva a pessoa a sair da depressão, com certeza. Muito legal isso que você falou, é uma coisa muito importante, porque nossa vida, nós temos uma série de programações que fazem parte da nossa rotina. E com o passar do tempo, aquilo fica muito no automático, não é, João? E é muito importante para que a pessoa sinta realização, satisfação, um vigor, uma energia de vida, que ela busque situações prazerosas, que ela promova na vida dela situações que ela possa ter prazer e que tenha condição dela evoluir dentro daquilo, para que ela crie outros pequenos desafios para ela encontrar o potencial que existe. A vida é muito boa, né? A vida, eu falo que a gente tem que agradecer por segundo. Então, nesse dia a dia que você está falando, a correria de ter que criar a família, de ter condição financeira, coisa material, e no dia a dia você esquece da sua saúde. E aí come errado, você vai dormir tarde, não faz exercício, acorda cedo, não faz isso, vem a obesidade, aí vem a hipertensão, vem a diabetes, tem que tomar remédio. E, infelizmente, na condição do nosso país, você só tem condição quando você aposenta. Aí você aposenta ou obeso demais. Já está com a saúde comprometida. Já está com a saúde comprometida e tudo aquilo que você fez na sua vida, na sua aposentadoria, você vai ter que gastar com medicamento ou com médico, né? Então, focar na qualidade de saúde, né? Exatamente. Então, é procurar isso antes, né? Antes que comprometa, né? Cada um tem a sua ideologia de vida. Eu acho que a minha ideologia de vida é a qualidade de vida. Exato. O dinheiro é importante? É muito importante. Sem ele nós não vivemos. Não vivemos, também, né? Mas sem a saúde também não. É verdade. Então a gente tem que equalizar isso aí, né? Buscar o equilíbrio. Nem tanto cá, nem tanto lá. Então, nem tanto mar, nem tanta terra. Fica na praia, né? Ficar sempre no nível que
você busca o seu trabalho e busca a saúde, tem tempo para os dois, né? É isso mesmo. Olha, nós vamos por um intervalinho e já já nós voltamos para você falar para nós, para compartilhar conosco os diversos tipos de esportes e como são, e qual que você mais se destaca, e como que é que as pessoas precisam entender que às vezes não conseguem do deficiente físico. Qual que é, que ela precisa, que entendimento que ela precisa de ter para que a gente viva em paz, em harmonia e que um possa contribuir com o outro, porque na realidade nós somos um só, nós estamos todos interligados e uma ação de um interfere na do outro e muitas vezes negando e desconhecendo essa situação diferente que é de um deficiente, às vezes ela própria se coloca uma limitação. Perfeito. Nós vamos, após o intervalo, a gente vai estar dando sequência com João Carlos Nogueira.